Amados irmãos, é maravilhoso saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? E pensando nesta verdade, eu quando falei em Isaías 29, aliás, Jeremias 29, eu estava exatamente trazendo a visão para os irmãos do cativeiro. Há um grito real de toda a humanidade, principalmente das pessoas evangélicas, de uma intervenção de Deus. É claro que há um grito de blasfema, de desencanto a respeito de Deus, por aqueles que não temem ao Senhor, mas há um grito também de clamor, que Deus pode fazer alguma coisa, que é que Deus tem a fazer. E a sua igreja, ela tem sido convocada para pensar neste momento. Primeiro, a grande oportunidade que nós temos de passar adiante a verdade do Evangelho. E, em segundo lugar, a oportunidade que temos, vendo tudo que está acontecendo, de nos refugiar cada vez mais no Senhor. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre avivamento, porque tem se falado muito sobre avivamento, outros têm falado sobre fogo, não, eu quero fogo e tal, aquela coisa que muitos têm, na verdade, fugido das Escrituras Sagradas por querer fogo. E a gente sabe o que a Bíblia diz a respeito de avivamento. Se não sabe, a gente vai fazer uma reflexão. Todos nós, abra sua Bíblia em capítulo 37 de Ezequiel. Eu quero pegar esse texto e a gente ter a visão real daquilo que Ezequiel está aí trazendo para o povo de Judá, para o povo do cativeiro. Lembrando aos irmãos que Ezequiel foi chamado no cativeiro. O povo de Israel, o povo de Judá, principalmente, claro, Israel já tinha sido destruído pelos assírios tempos atrás, e depois veio o povo de Judá, porque se desvirtuaram, se separaram do Senhor, se embrenharam no pecado, numa vida totalmente alheia à vontade de Deus. Por isso, eles foram para o cativeiro. E Deus levantou Ezequiel dentro da Babilônia, para propagar e dizer ao povo a respeito da situação deste povo. Nós vamos primeiro pensar na realidade de um avivamento. Eu não sei se você já teve na sua cabeça a ideia, o que é um avivamento? Você já pensou sobre isso? O que é um avivamento? Às vezes a gente diz, eu sei o que é um avivamento, mas na nossa cabeça há uma outra realidade fora das Escrituras. A irmã Fatinha está ali. Pode dizer, minha irmã? O quê? Viver por Jesus. Mas vamos, nesse texto, trazer essa realidade, porque Deus está falando de avivamento para o povo de Israel que está em cativeiro. A primeira visão que a gente tem desse texto é que se requer um avivamento quando quando o povo de Deus está em cativeiro, está preso em alguma coisa, não está vivendo a plenitude daquilo que Deus trouxe e nos deu. Então é essa verdade que a gente primeiro tem que colocar na mente. Realmente, será que eu estou vivendo a plenitude de vida que Deus preparou para mim, que está nas Escrituras Sagradas? Então o povo de Israel aqui, ele estava em cativeiro. E ninguém estava enxergando nada. Ao ponto, vamos ver qual é a visão do povo aqui. Versículo 11
Veja aí o versículo 11. Eu não vou ler o texto para a gente não tomar muito tempo. A gente vai ler à medida que vai. É o seguinte, versículo 11. A gente vai até o versículo 14. Versículo 11, o que é que diz aí? Então me disse, filho do homem, vamos lá, todos nós? 37, 11. Ezequiel 37, 11. Desculpe, irmãos. Ezequiel 37, versículo 11. Aí está a visão que Deus traz, ou a realidade que Deus traz a respeito do povo. E aí eu vou dizer uma verdade. Versículo 11, o que é que está dizendo? Então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Então, quem era que estava dizendo a respeito da situação do povo? Hein? Aqui quem está falando para Ezequiel? É Deus. Irmãos, Deus é que tem que saber e sabe qual a situação que está o seu povo. Do desvio, do afastamento. É Deus quem percebe isso. É claro que às vezes nós, mesmo estando afastados e longe do Senhor, como estava o povo de Israel, o povo de Judá, a gente não consegue enxergar isso. Aí vem o que? A murmuração. A murmuração era: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Então, a razão porque Deus trouxe a visão para Ezequiel, porque esta era a oração, ou o falar, o propagar do povo. Já pensou, olha, gente, está reunindo lá o povo judeu em cativeiro, dizendo, olha, gente, realmente os nossos ossos se secaram, a gente não tem vida mais, não tem jeito. A nossa esperança, o nosso sonho de voltar para a terra, o nosso sonho de construir, a gente não tem mais isso. A esperança foi perdida, não tem mais jeito, a gente vai morrer aqui mesmo. E estamos de todo o quê? Acabado, exterminado. Havia na mente do povo, no coração do povo, esta verdade de desânimo, de apatia espiritual, de frieza espiritual. Mas é o próprio Deus que começa a mexer para que o avivamento possa chegar. E a primeira coisa que ele faz, ele é levantar um homem. E a gente vai ver o que aconteceu. Veja, versículo 1. Deus é quem levanta as pessoas, ou que levanta um homem ou mais, jovens, vários avivamentos que aconteceram na face da terra, aconteceram porque homens foram levantados por Deus. Mulheres, jovens, adolescentes foram levantados por Deus. Então a gente tem que ter a consciência desta verdade. Não é correndo atrás de um lado do outro. É, na verdade, na expectativa de que o Senhor vai fazer um avivamento, mas eu quero perceber isso. E a primeira coisa que a gente vê aqui, o que é que acontece quando Deus quer trazer um avivamento? Veja aí, versículo 37. O que é que diz aí o primeiro, aliás, capítulo 37, versículo 1. Vamos dizer? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheia de ossos. Então, primeiro, a mão de Yahvé, do Eterno, veio sobre Ezequiel. Era um homem que Deus levantou ali dentre o povo que estava no cativeiro, para que ele pudesse
em ter a visão da realidade do povo. Isso é extraordinário, porque às vezes a gente está caindo pelas tabelas e não está percebendo. Está muito bom, o negócio está muito bom. Se não for Deus que toca no nosso coração, que fala usando alguém que nos incomoda o espírito, a gente não se move. Vocês entenderam, gente? Avivamento é coisa de Deus. Não adianta, a gente não forja, homem nenhum forja avivamento. Homem nenhum. Eu me lembro que eu andava muito pelas vigílias, da idade de vocês. Eu queria contar somente, nem gosto muito de contar experiências pessoais, mas só para vocês pensarem na realidade do pastor quando tinha uns 17, 18 anos, 20 anos. Claro que eu fui para o seminário com 24 anos, mas vigília. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E no sábado eu fazia de propósito, né? Ficava a noite inteira. Começa de 8 da manhã, de 8 da noite e terminava às 6 da manhã. Ainda tinha um momento de consagração no sábado, que começava às 8 e terminava às 16 horas da tarde. Então, era essa a intensidade. E um dia, eu estava muito assim, triste, porque algumas pessoas queriam forjar avivamento. Uma mulher chegou para mim e disse assim, olha, você tem que dizer glória a glória, até Deus batizar você. Mas eu sou presbiteriano, eu sabia que eu já estava batizado pelo Espírito Santo, não precisava me batizar de novo. Eu estava ali porque eu queria uma intimidade maior com Deus. Então eu tinha esse conhecimento. E eu fiquei com raiva, saí da vigília, 3 horas da manhã, com raiva da mulher. E fui para casa. Cheguei em casa, não consegui dormir. Aí o Espírito Santo falou comigo. Tenha as suas próprias experiências comigo. Ou seja, não corra atrás de experiências dos outros. Porque todo mundo corria. Tem um irmão abençoado ali. Tem uma palavra abençoada. Um cara que profetiza muito. É desse jeito. A questão não era Jesus que estava na vigília. Era aquele irmão abençoado. Se ele não viesse, a vigília não prestava. Então, era desse jeito. E Deus me falou. Por que, amados? Vamos pensar. No tempo do rei Josias, quem foi que trabalhou o avivamento no povo de Israel? Foi achada a Bíblia no templo. E aí, quando se começou a lei, disse, nós estamos errados. E voltou, todo mundo, o rei chamou. Mas Deus fez isso. Um livro que estava perdido não sei quantos anos. E Deus fez isso. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente chega em o povo, a igreja do Senhor Jesus, e Jesus Cristo disse para eles, olha, vocês têm que ficar em Jerusalém. E eles ficaram lá quantos dias? 10 dias esperando a promessa do Pai. Então eles não moveram um dedo, eles ficaram em oração. Eles ficaram buscando. Então, avivamento não é coisa de homem. Deus é quem põe a mão sobre nós para que a gente enxergue a gravidade do afastamento, a gravidade da nossa pobreza espiritual, da nossa fraqueza espiritual. Porque só assim Ezequiel, ele viu a condição espiritual do povo. Porque Deus não somente ele pôs sobre mim, ele diz aí, né? Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, até então, talvez Ezequiel não entendeu isso, esta visão. Mas o que é isso e tal? E a gente sabe
que Deus faz o que? Ezequiel, versículo 2. Vamos dizer o versículo 2, o que é que diz? Depois que ele olha os ossos, ele vê que, na verdade, os ossos estavam sequíssimos. Aí o versículo 2 diz o quê? E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Em outras palavras, Deus estava mostrando para Ezequiel que ali não havia vida. O afastamento era tão grave da presença de Deus que não existia vida. E tem muita gente, amados, eu digo isso às vezes com tristeza, que estão nas nossas igrejas, são religiosos, mas lhes faltam vida. Lhes faltam vida. E a gente tem que correr atrás dessa situação. A gente precisa pedir ao Espírito de Deus que nos leve para enxergar essa realidade. Primeiro a respeito da nossa vida, depois a respeito da vida dos outros. Primeiro da nossa. Como é que eu estou? Será que eu sou aquele osso sequíssimo? Né? Mas eu acho interessante outra verdade grandiosa. E, na verdade, traz o avivamento. Todo o roteiro do avivamento é algo divino. Não nada de humano. Veja aí o que diz o versículo 3. Veja aí o que diz o versículo 3. Vamos lá? Então me perguntou, filho do homem, prosperarão ver esses ossos? Não digo, Senhor Jeová, tu sabes. Será que você pode fazer alguma coisa, Ezequiel? Aí Deus está perguntando para a gente, será que você, Jeremias, pode fazer alguma coisa? A respeito de irmãos que não querem vir para a igreja, a respeito de irmãos que não estão nem aí para a questão do evangelho, que querem gozar a vida. Você pode fazer alguma coisa? Aí Deus pergunta para vocês, será que vocês podem fazer alguma coisa para os seus amigos, seus colegas? E talvez vocês até mandaram uma mensagem hoje, eles não compareceram aqui. Eles estão desanimados, entristecidos, estão com depressão espiritual. Será que você pode fazer alguma coisa? Aí a palavra de Ezequiel nos surpreende, porque há um chamado aí para o avivamento. Senhor Jeová, tu o sabes. Então, o que foi que Ezequiel fez? Ele jogou nas mãos de Deus essa questão de avivamento. Porque essa questão do avivamento é transformar ossos sequíssimos em corpos pronto para a batalha, pronto para a luta. E isso é obra de Deus, não é obra minha nem de vocês. Você pode ser um instrumento como Ezequiel. A visão de Ezequiel foi mudada, porque a visão do povo é nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Ezequiel, por causa da intervenção divina, agora ele tinha uma luz de fé. Senhor Jeová, tu sabes. Eu sei que a minha vida e a sua vida pode ser mudada. Amém? Eu sei que a vida do povo de Judá pode ser mudada. Esta é a realidade da fé que começou a agir, porque foi a operação de Deus no coração de Ezequiel. Então a fé, um avivamento, ele começa quando o povo começa a crer que Deus pode fazer, que Deus está presente, que Ele é o poderoso, que Ele realiza, Ele muda situações, Ele faz mudança radical. Senhor Jeová, tu sabes, é por tua conta. Amados, nós temos que fazer assim. Tem pessoas desanimadas que você conhece, que não quer vir à igreja, não está nem aí.
Então, o remédio, Senhor Jeová, toma nas mãos. Eu estou aqui para abençoá-las. Se o Senhor quiser que eu abençoe, eu vou abençoá-la. Porque também Ezequiel, quando disse, Senhor Jeová, tu sabes, e Yahvé, o Eterno, o Senhor sabe. Ele estava dizendo, eu estou à tua disposição para fazer o que o Senhor quiser. Então, queridos, nós precisamos estar à disposição. Sabe, Deus quer levantar você para que o avivamento comece a acontecer dentro da sua casa. Quando o culto doméstico não acontece, quando todo mundo se tranca no quarto para ficar conectado na internet, ninguém quer nada. Preguiça para ver escola dominical, preguiça é tanta coisa. Não, eu trabalhei demais. A gente precisa verificar isso. Deus está aqui. Amém? Ele é o Eterno que está presente. Ele não se afastou de nós. Ele permanece o mesmo. Mas Ele quer que nós ouçamos aquilo que Ele está falando. Como disse o Senhor Jesus Cristo, conforme João narrou, né? Quem tem espírito para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, eu estou chamando vocês para uma verdade real. Há um grupo que diz assim, só tem fogo ali, aqui não tem. Aí corre atrás. Aí sai correndo atrás de fogo em fogo, e termina totalmente apagado, distanciado, afastado de Deus, crendo em coisas que, na verdade, não é bíblica. Então, a gente tem que saber que Deus é quem está no comando. Eu tenho problema de que alguém vá para o morro, eu já fui muitas vezes para o morro orar, não tem problema não. Mas Deus me ouve, tanto no morro como lá no meu quarto. Andar já estou no morro, né? Eu já estou no morro. Então, é muito importante que a gente está presente, independente do lugar que você está. É a nossa condição de atender o toque dele. É aquilo que ele está falando para a gente, amados. Deus está falando muito para a gente nesses últimos dias. Deus tem profetas no nosso meio, para trazer mensagens reais, abençoadas, tiradas das Escrituras Sagradas, fundamentadas naquilo que Deus falou. Porque o avivamento, ele começa, e Deus ensinou, com esse toque de Deus, esse chamado de Deus, tirando inteiramente a intervenção humana, porque é Ele quem realiza, mas Ele nos chama para participar como cooperadores. Aí veja o versículo 5. Versículo 5, o que é que está dizendo? Eu acho que é o 5. O que é que diz o versículo 5? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Eis, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Interessante que não era Ezequiel quem tinha que dizer aos ossos alguma coisa. Porque às vezes, amados, quando a gente vai dizer alguma coisa, quando alguém está afastado, a gente não tem uma palavra de Deus para ele, a gente vai ferir, vai entristecer. Mas aqui é o Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos. Então é Deus que tem que dizer. E quando a gente está lendo a palavra de Deus, está meditando na palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Essa é a carta. A mesma coisa, você escreve um bilhete no WhatsApp, um bilhete, ó. O bilhete já passou, né? Você posta alguma coisa no WhatsApp para o seu namorado, para a sua namorada, é você falando para ele ou para ela, ou não? Você não entende assim ou não? Então,
a Bíblia, é Deus falando com a gente. É claro que o Espírito Santo nos ilumina, nos esclarece. Há uma intervenção do Espírito Santo para que a gente entenda as verdades. A mão do Senhor vai estar sobre nós, mas o Senhor tem que nos levar pelo Espírito. Pelo Espírito do Senhor, a gente é levado. Esta é uma intervenção de Deus para que a gente possa, na verdade, falar o que tem que falar, que vem de Deus. Amados, eu não gosto de censurar ninguém, mas eu gosto de advertir as pessoas a respeito dessas questões de avivamento que muita gente está inventando por aí, que não e foge das Escrituras Sagradas. Eu vivi 8 anos nesse negócio, sei como é que é. Você quer que eu conte? Eu não conto. Vou não contar, você se escandalizaria. Não, deixa eu terminar a mensagem aqui. Deixa eu terminar a mensagem aqui. Então, queridos, assim diz o Senhor a estes ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito em vós e vivereis. Mas você pode notar que Deus falou isso, porque só a vida se o Espírito entrar, só a vida se o Espírito dominar, só a vida se o Espírito estiver no comando. Potencialmente, todos nós estamos aqui, e aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor, têm vida, porque o Espírito Santo habita em nós. Agora, uma coisa é ter o Espírito, e outra coisa é ter o Espírito no comando, no domínio, porque volta e meia a gente quer fazer do nosso jeito, e a carnalidade impera, e Deus às vezes permite, e a gente entristece o Espírito, apaga o Espírito, porque fazemos do nosso jeito. Não esperamos. É assim diz o Senhor: porém em vós o meu Espírito e vivereis. Mas em seguida, ele diz assim, versículo 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. Amados, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, a primeira coisa que vem é exatamente saber que o Senhor, que Yahvé, que o Deus Todo-Poderoso, que Jesus de Nazaré é o nosso Senhor, é o nosso dono, é Ele quem tem a última palavra e respeita a nossa vida. Ele quem tem a última palavra, tudo que a gente pensa, faz e fala. Sabereis. Então, avivamento é para que a gente possa saber que Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. É o nosso dono em todos os aspectos da nossa vida. O que eu vejo por aí é o seguinte: eu vou pegar o fogo, mas eu pego o fogo, diz que eu volto queimado, mas eu não obedeço a ninguém, não quero me submeter a autoridade nenhuma, em total e completa quebra daquilo que a Escritura Sagrada orienta. Sabereis que eu sou o Senhor. Avivamento não vem para elogiar o homem, colocar o homem para frente, colocar o homem lá em cima. Ele vem para que todos saibam que Ele é o Senhor. E quando a gente sabe que, de coração, na nossa alma, que Ele é o Senhor, acontece uma coisa dentro de nós: o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é que nos traz felicidade.
Salmo 128 diz: feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz, alegre. Então o povo está correndo atrás da felicidade, mas está correndo por si mesmo. Não querem saber que Jesus é o Senhor. Quando se fala em saber, é em adotar, em se dobrar diante dele. Avivamento acontece para que a gente se dobre e reconheça que ele está no comando e que eu não tenho palavra nenhuma para dizer. É ele quem fala, é ele quem diz, é ele quem exorta, é ele quem dirige os passos, é ele que nos leva a boca no pó. Nos leva a colocar a boca no pó e reconhecer: Senhor, tu tem razão, eu estou errado, eu quero me arrepender. Porque, queridos, com o avivamento vem arrependimento. Eu sei que Ele é o Senhor, então eu concordo, Senhor, com tudo que o Senhor diz a meu respeito. Que eu falho, que eu não estou fazendo a tua vontade, que eu estou te desobedecendo. Então eu creio, eu estou aqui, eu quero me voltar inteiramente para ti. Então, a gente tem uma visão de avivamento muitas vezes equivocada. E o texto diz, versículo 7, então profetizei segundo fora me ordenado, veja bem, profetizei segundo me fora, eu recebi uma ordem para falar. Então, a gente vê que Deus está no comando aqui. Segundo me foi ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carnes e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o quê? O Espírito. Uma outra verdade grandiosa. Avivamento é palavra de Deus no coração. Mas avivamento gera vida por causa da dependência total do Espírito Santo. É Ele quem traz vida, Ele aplica a palavra para gerar vida em nós. São as duas coisas, e a gente vai ver. Vamos ler os versículos 9 e 10. Vamos lá? Todos nós? Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé, um exército sobremodo numeroso. Então, o Espírito tem que agir na vida deles. Então, não é só a letra, é a letra e a ação do Espírito. Nosso coração tem que se encher desta verdade. Amados, avivamento é a palavra de Deus em primeiro lugar no nosso coração, mas é ser guiado pelo Espírito Santo, nos ensinando esta palavra, nos ensinando esta verdade, para que a gente viva esta palavra. Acima de tudo, é saber o espírito da letra, é enxergar o que na verdade a palavra de Deus está dizendo, para que a gente faça o que ela está falando. Isto é avivamento. Ele é o Senhor. Ele está no comando dos avivamentos. Você quer receber a bênção do avivamento na sua vida? Então peça ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me encaminhe por este caminho. Eu quero experimentar isso. E Deus vai te mostrar algo extraordinário
talvez você nunca experimentou, mas você vai ter na sua vida e perceber que o Espírito Santo está no comando do seu viver. Porque quando ele desce com poder no nosso coração, nós somos colocados para fora do trono do nosso coração. Jesus senta no trono para reinar. E você sabe, quando ele reina, não tem para ninguém. Nós somos sempre como diz os arrais, né? O segundo. O terceiro, porque ele está dirigindo, ele quem dirige, ele quem guia. Você vai dizer uma palavra ruim, ele vai dizer no seu coração, não diga isso. A palavra diz assim. Ele vai trazer na hora a palavra de Deus no seu coração. Para você não dizer e nem fazer aquilo que você queria fazer de ruim. Isto é ser guiado pelo Espírito Santo. Isto é avivamento. Uma outra verdade é que o avivamento, ele nos leva para longe da murmuração. Nos leva para longe da murmuração. Por isso o versículo 11 diz, aliás, o versículo 12 diz, portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor, Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a vossa sepultura, vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e estabelecerei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o Senhor fez. Então, pelo menos 3 verdades aqui nesse texto. Primeiro, é que haverá libertação de vidas. Amém? Deus vai libertar pessoas da escravidão, da internet, da pornografia, do vício, de tudo aquilo que você às vezes, conversando com as pessoas, ou você tem experimentado na sua vida, que não convém. Haverá libertação disso. Porque agora é Deus quem está no comando da sua vida. Ele é quem está dirigindo os passos da sua vida. Avivamento é isso. É chorar os pecados todos os dias e abandoná-los, deixá-los ser libertos destes pecados. Eu vos farei sair das vossas sepulturas. E qual é a nossa sepultura? Que sepultura está trazendo morte para a gente? Às vezes é um mau costume, às vezes é uma linguagem obscena, às vezes é a internet que você está ligado, às vezes é aquele jogo, né, que você tem jogado como escravo de jogo. Conheço um rapaz que ele acabou com um casamento por causa do jogo. E ele era crente. Sabe o que ele fez? Ele trouxe, não tem uma cadeira, né? Ele trouxe a cadeira, ele casou e trouxe a cadeira para o lugar central da casa, botou todo o equipamento. E quando ele vinha do trabalho, a mulher estava trabalhando. E à noite, quando chegavam os dois, ele diz, olha, vamos jantar, você janta, eu já jantei, mas eu vou ficar aqui. Aí era meia-noite, 1h da manhã, 2h, 3h. E o casamento acabou. E ele não abriu mão do jogo, viciado. Então, queridos, haverá mudança radical. Eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu. Aí ele diz, e aí vocês vão saber que eu sou o Senhor. A outra verdade é que só se vai saber que Deus é Deus e que Jesus é o Senhor quando as sepulturas se abrirem. Que às vezes a gente entrega a vida a Cristo, mas a fé se arrefeceu, a gente ficou fraco,
a gente ficou totalmente alheio à realidade desta autoridade de Jesus na nossa vida. Aí a gente faz o que a gente quer. Veio muito essa linguagem de pessoas dizendo, eu quero ser feliz. E crente dizendo, eu quero ser feliz, eu não quero ler a Bíblia mais, eu não quero ir para a igreja, eu quero ser feliz. Ora, amados, nós estamos longe do Senhor. Longe, longe, longe do Senhor. Porque não há maior satisfação, maior alegria do que você cultivar uma vida aos pés do Senhor. De você experimentar, lendo a palavra, saboreando as Escrituras, com a iluminação do Espírito Santo. Isso não tem tempo. É como diz o Salmo 84, a gente vai ler ainda. Um dia nos teus atos vale em outra parte 1000. Não tem comparação. Mas nós, às vezes, perdemos este prazer, esta alegria, esta vontade de estar com o Senhor. E, finalmente, no versículo 14, diz, porém em vós o meu espírito e vivereis. Então, é o Espírito quem traz a vida. Se a gente não der lugar ao Espírito Santo na nossa vida, para ele nos ensinar as Escrituras, nos ensinar sobre Jesus Cristo, a gente vai fenecer na fé e vai viver uma vida apática, fria, totalmente longe de Deus. As pessoas precisam perceber isso. Essa pessoa tem o Senhor. A gente percebe pela conversa. Quando chega junto, a gente olha e vê que essa pessoa tem Jesus. Então não precisa nem, às vezes, dizer que tem Jesus. Você é uma pessoa diferente, as pessoas vão dizer. Então, esta dependência. O Espírito Santo precisa achar um lugar no meu coração, no seu coração. E dirigir a nossa vida. E Ele dirige para glorificar Jesus, porque Jesus está sentado no nosso coração, dirigindo a nossa vida.